Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar um assunto muito útil para quem quer ganhar tempo e tornar a experiência no terminal mais produtiva. Vamos descobrir o que são aliases e como vocês podem usá-los para criar comandos personalizados no terminal. Então, primeiro vamos entender o que é um alias. O alias é um comando personalizado que funciona como um atalho para simplificar comandos longos ou complexos no terminal. Usar aliases pode poupar tempo e tornar seu trabalho no terminal mais eficiente, especialmente se você usa comandos repetitivos no seu dia a dia. Então ele é basicamente um atalho ou um apelido para um comando. Ele permite que você substitua comandos longos ou complexos por comandos curtos ou fácil de lembrar de digitar. Então vamos a um exemplo no terminal. Então aqui no terminal, nós vamos então como exemplo digitar o comando ls para LA. O que esse comando basicamente faz? Ele lista todos os arquivos de forma detalhada e também ele lista os arquivos ocultos. Vamos supor que você sempre vai usar o ls dessa forma, então você pode criar um atalho ou um apelido para isso. Você pode fazer então dessa forma: alias ll, como exemplo. Entre aspas simples, ls para LA. Aperta Enter. Então, para demonstração, você vai digitar ls. Você vai ver que ele vai fazer uma... Ele vai listar, mas vai listar de forma simples e assim ele vai então listar de forma detalhada. Você lista de forma detalhada desse jeito. E para tornar permanente, você pode editar então o arquivo de configuração do seu shell, que normalmente é o bashlc ou zshlc, dependendo do shell que você usa. Então nós vamos então no arquivo de configuração do shell. Eu vou usar o kit mesmo. E esse então é o bashlc que vocês vão fazer então a edição. Notem que já existem algumas configurações dentro desse arquivo aqui. Vocês podem fazer isso aqui no final do arquivo também. O comando desejado, ls para LA. Vocês podem salvar. E para fazer efeito sem precisar fechar o terminal, vocês podem fazer da seguinte forma: source bash rc. Dessa forma. E aí o comando ll vai funcionar perfeitamente. Outro exemplo de alias personalizado é quando você vai atualizar o sistema pelo terminal. Geralmente isso é muito útil para quem usa bastante terminal, até mesmo no servidor, caso você queira fazer aí uma atualização mais rápida, digitando menos comando. Geralmente no Ubuntu, no Debian, você vai usar esses comandos aqui para fazer a atualização do sistema. Mas vocês podem simplificar dessa forma. É bem mais curto e bem mais fácil aí de digitar. E bem mais prático também. Vamos então colocar isso como exemplo. Nesse caso aqui eu vou apenas copiar. Colar. Vou salvar. Vou repetir o comando para não precisar fechar o terminal. Antes disso, como vocês podem ver, ele não vai funcionar. Recarregando o bash rc. Agora ele vai funcionar perfeitamente. Vocês podem perceber, vai funcionar perfeitamente. Eu não vou deixar executando, a gente sabe que vai atualizar o sistema, mas como vocês podem ver, funcionou perfeitamente. Outra ideia é criar aliases para navegação. Se você usa muita pasta downloads, pode criar um alias para acessar rapidamente. E também caso vocês queiram personalizar alguns comandos ou querem uma segurança maior em alguns comandos como o rm. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o rm para i, ele sempre vai perguntar se você deseja excluir algo do terminal. É o que faz então o parâmetro i. Eu vou mostrar então para vocês. Vocês podem fazer isso com diferentes comandos. Salvar. Antes a gente vai recarregar o bash rc. A gente vai criar um arquivo de teste. Esse então é o arquivo de teste.
Ao tentar remover, ele vai então perguntar se você deseja remover o arquivo. Aí você só confirma com Y. E aí uma segurança extra que você pode ter caso você precise. E vocês podem fazer essas personalizações com vários comandos do sistema. E se você quiser remover algum alias temporariamente, vocês podem usar o unalias. Dessa forma aqui, ó. Aqui nós temos o comando ll. Nós vamos usar ele então como exemplo. Ó, o ll está funcionando perfeitamente. Vamos remover. Se tentar digitar de novo, não vai funcionar. Daí é uma remoção temporária. Então, caso vocês queiram remover um alias de forma temporária, vocês podem usar então esse comando. Aqui eu acabei colocando mais algumas ideias que podem melhorar a produtividade no terminal. Ó, para quem vem do Windows e usa prompt de comando, usa CLS, pode fazer um alias usando clean. Então é basicamente isso. É uma ferramenta simples, porém poderosa. Você pode personalizar e acelerar o uso do terminal. Com alguns comandos, você pode transformar tarefas repetitivas em comandos curtos e intuitivos, ganhando tempo e aumentando sua produtividade. Você pode usar o alias para fazer diversas configurações, comandos personalizados. Aqui eu tenho alguns exemplos de alias que eu uso aqui no meu Bash RC, que eu acabei configurando aqui no Bash RC. Vocês podem ver que tem bastante coisa mesmo. E aqui vocês podem perceber que tem alguns comandos bem longos, inclusive alguns comandos bem complexos mesmo. Então eu vou mostrar aqui no terminal como exemplo alguns desses comandos, inclusive para quem usa Slackware. Aqui eu tenho alguns comandos que eu acabei reduzindo: install pkg, remove pkg, upgrade pkg, upgrade pkg para reinstalar, pesquisa de pacote, gpg, atualização, instalação de novos pacotes, limpeza do sistema, instalação do Grub, atualização, configuração. Vocês podem ver que tem bastante coisa aqui mesmo. Alguns, caso não seja root, vocês também podem fazer dessa forma, vai funcionar também. O Bash RC ele é sempre carregado a hora que você abre o seu emulador de terminal. Então vocês podem fazer uma verificação para saber se o alias vai ser configurado ou não. Vocês também podem fazer isso aqui. Então eu vou mostrar alguns exemplos desses para vocês. Então, por exemplo, como você faz para ver se os serviços estão ativos no Slackware? Você pode fazer o seguinte: ls etc para lc.d, aperta Enter. Espera aí, tem mais uma coisa. Dessa forma, o que estão em execução são os serviços que estão ativos. Ó, esse está ativo, esse está ativo. Você observa dessa forma. Ó, tem vários serviços ativos. Eu posso verificar isso simplesmente dessa forma. Que é a mesmíssima coisa, só que eu precisei digitar menos coisas. Ó, é a mesma coisa, ó. Aí, em vez de eu digitar isso aqui, eu simplesmente digito services. E aí vai encurtar aí o meu tempo para ver quais serviços que estão ativos ou não. Esse aqui é um comando que eu fiz para mostrar quais são os chips gráficos que tem no computador. No caso aqui tem a Intel integrada e tem a Nvidia. Também você pode encurtar dessa forma. Eu vou mostrar esse comando aqui para vocês. Esse comando em questão é esse aqui. É um comando bem compridinho. Eu encurtei então em um comando mais curto. E aqui então tem várias opções. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar alguns desses exemplos para vocês. E como vocês podem ver então, o alias ou apelidos para os comandos, eles ajudam bastante então na produtividade e também para criar comandos mais curtos e fáceis de lembrar. Então é isso. Hoje nós vimos o que são aliases, como eles funcionam, como configurar e como eles podem estar tornando as tarefas no terminal mais produtivas e mais eficientes.
Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E valeu!